Olá pessoal, todos bem? Depois de alguns dias, estamos aqui fazendo nosso contato, ainda que gravado. Espero que todos estejam muito bem de saúde. Bom, vamos fazer a correção então do AP1, que é o que está planejado no plano de aprendizagem para esta aula. No dia 5 de março de 2015, Vinícius, 71 anos, insatisfeito e com ciúmes em relação à forma de dançar de sua esposa, Clara, 30 anos mais nova, efetua disparos de arma de fogo contra ela com a intenção de matar. Arrependido após acertar 2 disparos no peito da esposa, Vinícius a leva para o hospital, onde ela ficou em coma por uma semana. No dia 15 de março de 2015, porém, Clara veio a falecer em razão das lesões causadas pelos disparos de arma de fogo. Bom, pessoal, aqui é bom, vocês estão acompanhando aí, marcar uma situação. Primeiro, vou marcar aqui, vocês podem marcar aí. A data do fato é 5 de março e não a data da morte, que é dia 12 de março. Segundo o Código Penal, artigos 4º e 6º, o local e a data e a lei aplicável, o local e a data do fato, é dia 5 de março. E o local onde houve, obviamente, né, o disparo. É importante também frisar aqui que Vinícius, arrependido, olha só, arrependido, após acertar 2 disparos no peito da esposa, Vinícius a leva para o hospital. Mas no dia 12 de março ela falece. Isso é importante, já vou explicar por quê. Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Vinícius, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal, uma vez que em 9 de março de 2015 foi publicada a Lei 13.104, que previa a qualificadora antes mencionada, pelo fato de o crime ter sido praticado contra a mulher por razão de ser ela do gênero feminino. Durante a instrução da primeira fase do procedimento do tribunal do júri, antes da denúncia, todos os fatos são confirmados, pugnando o Ministério Público pela pronúncia nos termos da denúncia. Em seguida, os autos são encaminhados ao advogado de Vinícius para a manifestação. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Vinícius poderá, no momento da manifestação para a qual foi intimado, pugnar pelo imediato. Vamos ver aqui a linha A. Uma observação, eu não sei por que aqui eu puxei o AP1 pela plataforma aula, para mim está saindo 3 itens, 3 assertivas, não 4 que deveriam ser. Vocês devem ter as 4. Mas de qualquer maneira eu vou ler as 3 que eu tenho e dizer qual é a resposta correta. Uma delas sempre está correta, mesmo não tendo as 4. Então, primeiro, reconhecimento do arrependimento eficaz. Pessoal, até poderia se pensar nesse caso, porque está escrito ali na terceira frase. Arrependido, após acertar 2 disparos na esposa, Vinícius a leva para o hospital. É o que diz a segunda parte do artigo 15. Ele realiza sua conduta, não consegue consumar o delito, pratica um ato tendente a não consumar o fato ou o crime que ele estava executando. Ele fez isso. Porém, isso tem que ter um resultado positivo. Tem que alcançar o objetivo de não consumar. No caso, ela faleceu, consumou, então não tem que se falar em arrependimento eficaz, está errado. A alternativa B está correta. Afastamento da qualificadora do homicídio, que é o feminicídio. Como o feminicídio ingressou, segundo o exercício, no ordenamento jurídico brasileiro no dia 9 de março, e o fato, os tiros, que é a data do fato, segundo o Código Penal, se deu no dia 5 de março, nós teremos, então, o afastamento dessa qualificadora. Ela não pode retroagir para prejudicar o réu. Lembram, né, disso? É um mandamento constitucional. E o terceiro item que eu tenho aqui, reconhecimento da desistência voluntária. Não houve desistência, não está falando ali que ele estava executando o ato e resolve parar, e desistir e se ausentar. Não fala nada disso, então não há desistência voluntária nem arrependimento eficaz. Só o pedido de afastamento da qualificadora. Certo, pessoal? Vamos ver o número 2. João, com a intenção de matar, efetua vários disparos de arma de fogo contra Antônio, seu desafeto. Ferido, Antônio é internado em um hospital, no qual vem a falecer não em razão dos ferimentos, mas queimado em um incêndio, que destrói a enfermaria em que se encontrava. Assinale a alternativa que indica
o crime pelo qual João será responsabilizado. Pessoal, isso aqui são as concausas. O João atirou no Antônio, conduta 1. Conduta 2, Antônio morre em razão de queimaduras no hospital. Bom, nós temos aqui qual a causa efetiva da morte? O incêndio. Não, a causa efetiva não é o tiro. Então, por isso que a resposta certa será homicídio tentado. Não será homicídio consumado e nem lesão corporal. Homicídio tentado porque ele tentou realmente matar, mas a morte se deu em razão de queimaduras. Então é uma concausa. É uma causa relativamente independente, superveniente, que por si só causou o resultado. Então vamos de novo. A morte é a causa efetiva. E esta morte queimada é uma causa, a queimadura que causou a morte, é uma causa relativamente independente, relativa porque ela tem dependência do tiro que levou ao hospital. Ela é superveniente porque ela vem depois do tiro, mas ela causou sozinho a morte. O tiro não causaria morte, ela causou sozinha a morte. Então, por isso, o João responde pelo que ele praticou, tentativa de homicídio. Certo? 3. Filolau, querendo estuprar Filomena, deu início à execução do crime de estupro. Empregando grave ameaça à vítima. Ocorre que, ao se preparar para o coito vagínico, que era sua única intenção, João conseguiu manter seu pênis... Não conseguiu manter seu pênis ereto em virtude de falha fisiológica alheia à sua vontade. Essa parte é muito importante, pessoal. Alheia à sua vontade. Quem quiser marcar aí, marque. Por que é alheia à vontade? Quando é alheia à vontade, circunstância alheia à vontade do agente que está praticando, está executando um crime, é questão de tentativa, não é nem de desistência voluntária, nem de arrependimento eficaz. Quando está praticando o fato e ocorre uma circunstância alheia à vontade, ele responde por tentativa. Ele só parou por circunstância alheia à vontade. Nesse caso aqui, não conseguiu manter pênis ereto. Por conta disso, desistiu de prosseguir na execução do crime e abandonou o local. Nesse caso, é correto afirmar que, vamos ver a número 1, trata-se de caso de desistência voluntária, razão pela qual Filolau não responderá pelo crime de estupro. Está errado porque ele não desistiu voluntariamente, ele desistiu porque ele não tinha como executar o fato, né? Em razão de não conseguir manter ereto o pênis, ele não conseguiu executar, então não foi desistência voluntária. 2. Trata-se de arrependimento eficaz, fazendo com que Filolau responda tão somente pelos atos praticados. Não é arrependimento eficaz, porque o arrependimento eficaz é aquele que o indivíduo começa a executar, ele para e ele executa todos os meios possíveis para consumar e não consegue, aí ele se arrepende e leva a um hospital, por exemplo. Então, desfere tiros. Tinha 3 tiros, deu os 3 tiros. A pessoa não morreu, a vítima. E ele pega a vítima e leva no hospital, ela se salva. Isso seria arrependimento eficaz. Segunda parte do artigo 15 do Código Penal. Não é esse o caso. Vamos ver a terceira. A conduta de Filolau é atípica. Não é atípica, ela é típica. É um tipo penal lá de estupro. Só resta ver se tentativa consumada. Que já está dando a resposta ali quando diz circunstância alheia à vontade, que foi a circunstância fisiológica, né, pessoal? Então, a resposta certa é: Filolau deve responder por tentativa de estupro pela situação que eu já expliquei. Ele estava tentando manter uma conduta sexual e pela questão fisiológica ele não conseguiu. Então, a questão fisiológica é uma circunstância alheia à sua vontade. Certo, pessoal? Bom, pessoal, vamos para a próxima, então, que é a número 4. Considere as afirmações abaixo a respeito do crime tentado e do crime impossível. Deixa eu achar minha caneta aqui. Número 1. Nos casos dos institutos conhecidos como desistência voluntária e arrependimento eficaz, desistência voluntária, arrependimento eficaz, o sujeito ativo não responde pelo crime tentado. Certo até aqui.
Desistência voluntária responde pelos atos praticados. E arrependimento eficaz também, não pela tentativa. Tentativa, lembram das palavrinhas. Tem que haver uma circunstância alheia à vontade do agente. Na desistência voluntária, ele desistiu porque quis, e no arrependimento eficaz, ele não consumou e tomou uma atitude para salvar a pessoa, a vítima. Então, não há tentativa. Então, até aqui, ok, marcar aqui. O sujeito ativo não responde por crime tentado, mas apenas pelos atos já praticados, ok. Assim, a tentativa do crime desaparece, mas não desaparecem os delitos praticados em seu curso. Sim, para responder, por exemplo, normalmente por lesão corporal, se for caso aqui de tentativa de homicídio, aqui não diz o que é, mas para responder pelo que já praticou. Se ele atirou em alguém e não caracterizar a tentativa, ele desistir ou se arrepender e salvar a pessoa, vai ser uma lesão ou uma lesão corporal, por exemplo. É uma possibilidade. Então, tá certo, número 1. 2. A desistência voluntária somente é possível na tentativa imperfeita. Já o arrependimento eficaz somente é possível na tentativa perfeita. Tá certo, pessoal? Lembra, ó, desistência voluntária, tentativa imperfeita. O que é tentativa imperfeita? É aquela que ele não conseguiu, que ele não realizou todas as possibilidades de execução. Ele tinha 6 tiros, mas ele não deu 6 tiros que tinha na arma, deu 4. Então é uma tentativa imperfeita. E ele desistiu no 4º tiro e a pessoa não morreu, vai responder lá por lesão corporal, por exemplo. Ou por tentativa de homicídio, não, tem que ser por lesão corporal nesse caso. 2. Já o arrependimento eficaz, então arrependimento eficaz, vou marcar aqui, somente é possível na tentativa perfeita. A tentativa perfeita é aquela que ele realizou todos os meios que ele tinha à disposição para executar e ele verifica que a pessoa não morreu. Então, é uma tentativa perfeita. Ele executou todos os meios, tinha 6 tiros e deu 6 tiros. Se utilizou de todos os meios para executar o crime. Tinha 6 tiros, deu 6 tiros. E a pessoa não morre. E aí ele pratica uma conduta, arrependido, leva ao hospital e salva a pessoa. Então, responde por lesão corporal. Então, via de regra, a primeira consiste em uma omissão. Sim, ele se omite para de executar o fato. Enquanto a segunda, uma ação impeditiva do resultado. Ele toma uma atitude e leva para o hospital, por exemplo. Então, também está certo a 2. Então, 1 certo, 2 certo. 3. É considerado crime impossível a hipótese do flagrante esperado, também denominado de crime de ensaio, caso corriqueiro enfrentado na rotina policial. Está errado por quê, pessoal? O flagrante preparado é diferente do flagrante esperado. Aqui é o esperado. Então, o flagrante esperado é legal, então não é crime impossível. O flagrante esperado é aquele que a polícia recebe uma denúncia, ela fica aguardando, esperando no local e aí prende em flagrante se ocorrer o fato. Isso é esperado e é legal. O preparado é aquele que se monta um fato, se monta um teatro para que a pessoa cometa o delito. Esse é ilegal. Tem até a súmula, né, no STF, conforme nós vimos no nosso material. Então, aqui certo é apenas 1 e a 2 estão corretas. Número 5, pessoal. Paulo tinha inveja da prosperidade de Gustavo e, certo dia, resolveu quebrar o carro que este último havia acabado de comprar. Então, Paulo, com inveja, quis quebrar o carro que Gustavo comprou. Para tanto, assim que Gustavo estacionou o veículo e dele saiu, Paulo, com uma barra de ferro, foi correndo em direção ao bem para danificá-lo. Então, Paulo, com a barra de ferro, foi bater no veículo, danificar o veículo. Ao ver a cena, Gustavo colocou-se em frente ao carro. Então, ao ver a cena, Gustavo colocou-se à frente do carro e acabou sendo atingido por um golpe de barra de ferro, vindo a falecer em decorrência do traumatismo craniano, derivado da pancada. Sabe-se que Paulo não tinha intenção de matar Gustavo e que este somente recebeu o golpe porque se colocou à frente do carro quando Paulo já estava com a barra de ferro no ar, em rápido movimento, para atingir o veículo, que ficou intacto. Bom, pessoal, o que tem que saber aqui? Aqui nós temos um erro acidental, uma hipótese de erro acidental. O Paulo queria danificar o carro. No momento que ele ergue a barra e vai baixar a barra para danificar o carro, o Gustavo entra na frente.
e acaba sofrendo a pancada, que não era querida, não era a intenção do Paulo. Então nós temos que ver bem isso. Isso aí vai estar lá no artigo 74 do Código Penal, que a gente vai dar uma lidinha para vocês entenderem. Então, mas pensem nisso, guardem isso. O Paulo tinha a intenção, dolo, de praticar dano. Ele não tinha dolo de praticar homicídio. Não era a intenção. Foi a própria vítima que ingressou quando o Paulo já estava com a barra de ferro levantada para danificar o veículo. O Gustavo ingressou na frente e acabou levando a pancada. Bom, o que diz o Código Penal sobre isso? Vamos ver, eu vou abrir aqui o Código Penal. Bom, então o artigo 74 do Código Penal, que tem nomen iuris, resultado diverso do pretendido, diz que, fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido. Foi o que ocorreu. Ele queria um resultado por acidente, o indivíduo ingressou na frente, sobreveio resultado diverso do pretendido. Recapitulando, o Paulo, né, é o Paulo que está falando, o Paulo queria dano, acabou praticando morte, mas ele queria dano. A morte não foi intencional. O agente, então, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Então é isso, sobreveio o resultado diverso do pretendido. Queria dano e ele acabou praticando homicídio e não praticou o dano, é o que diz aqui. Então, a resposta aqui vai ser: Paulo responderá por homicídio culposo. É o que diz a parte final do 74. O agente responderá por culpa, se o fato previsto existir como culposo. Existe homicídio culposo, então aqui ele responde por culpa, homicídio culposo, e não responde por dano, porque não houve o dano e não existe tentativa de dano. Certo, pessoal? Vamos para a próxima. Número 6. Joaquim, desejoso de tirar a vida da própria mãe, acaba causando a morte de uma tia. Então, Joaquim queria matar a mãe e mata a tia, por confundi-la. Isso é importante. Isso aqui é erro acidental também. Error in persona, não é aberratio ictus. O aberratio ictus é quando o indivíduo ele erra o alvo, ele vai atirar no A, aponta para o A e acerta o B. Nesse caso, ele queria atirar na mãe e achou que a tia era a mãe, confundiu a mãe com a tia. Então, é erro in persona. O aberratio ictus é inabilidade, é erro na pontaria no caso do tiro. Esse aqui é erro in persona, ele erra a pessoa, mas ele mata a pessoa diferente achando que era quem ele queria. Então, Joaquim, desejoso de tirar a vida da própria mãe, acaba causando a morte de uma tia por confundi-la com aquela. E houve uma confusão. Matou a tia achando que era a mãe. Tendo como referência a situação acima, é correto afirmar que Joaquim incorre em erro? A resposta certa é a B, de tipo acidental, na modalidade erro in persona, e deverá responder pelo crime de homicídio com a incidência da agravante relativa ao crime praticado contra a ascendente. Quando um filho mata um pai, tem um aumento de pena, lá no artigo 62 do Código Penal. Tá? 61, 62, acho que é 61. Deixa eu ver aqui, vamos conferir. 61. São circunstâncias agravantes, artigo 61, 61. Então, quando o filho mata um pai, tem um aumento de pena por matar ascendente. Nesse caso, ele matou a tia. Não tem aumento de pena para a tia. Mas como ele confundiu, ele achava que era a mãe que ele tinha matado, ele vai responder como se tivesse matado a sua mãe. Vai responder, então, com o aumento de pena, pessoal. Certo? Olha o que diz o artigo 20, parágrafo 3º. Eu vou ler o parágrafo 3º para vocês, porque aqui diz exatamente o que eu acabei de explicar. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Então, ele errou, a pessoa que ele queria era outra, mas não isenta de pena, mesmo ele tendo praticado o crime contra a pessoa diversa da pretendida. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima. A vítima é quem morreu no nosso exemplo. Não se considera as condições dela, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Ele queria a mãe, se confundiu, então ele vai responder pelo homicídio com aumento de pena como se tivesse matado a sua mãe, e não a tia, que não teria aumento de pena. Então, artigo 20, parágrafo 3º, o erro de tipo
essencial, certo? Então é a letra B. O que diz a A aqui? Vamos ver. Erro de tipo essencial? Não. É erro de tipo acidental. Se eu falei essencial, desculpa que eu errei. É erro de tipo acidental que ocorreu. Foi um acidente. Ele queria uma e acertou outra. Mesmo houve uma confusão mental. Ele errou erro de tipo por acidente. Ele achou que uma pessoa era outra. Então, o erro de tipo essencial na A não pode ser, porque é acidental. Então, a B, erro de tipo acidental, certo? E a C, erro de proibição. Não, erro de proibição não tem nada a ver. Nós vamos estudar lá na culpabilidade, o terceiro elemento do conceito analítico de crime. Ok? Então, a resposta certa é essa. Erro de tipo acidental na modalidade error in persona. Número 7, pessoal. Ana e Bruna desentenderam-se em uma festividade na cidade onde moram. E Ana, sem intenção de matar, vamos marcar aqui, sem intenção de matar, mas apenas de lesionar, atingiu levemente com uma faca o braço esquerdo de Bruna. Levemente é bom marcar também, já estou imaginando o que é. A qual, ao ser conduzida ao hospital para tratar o ferimento, foi vítima de acidente de automóvel, vindo a falecer exclusivamente em razão do traumatismo craniano. Então, faleceu em razão do traumatismo craniano e não em razão da raspada ali da faca. Bom, aqui de novo nós temos uma concausa. Qual é a causa efetiva da morte? Traumatismo craniano. Qual é a causa concorrente? A facada. Leve, mas foi uma causa que levou à ambulância. Então, nós temos uma causa, a morte se deu por uma causa relativamente independente, superveniente. Por que relativamente independente? Porque ela tinha alguma dependência, alguma relação com a facada. A morte tinha alguma relação com a facada. Relativamente independente, superveniente. Por quê? Porque a morte por traumatismo é posterior à facada. Que por si só causou a morte, o resultado. Então, repetindo, é uma causa relativamente independente, superveniente, que por si só causou o resultado. Então, neste caso, se ela causou sozinho o resultado, o indivíduo que praticou a facada não responderá pelo resultado morte. O que tem que se ver aqui se vai ser lesão ou homicídio. Na resposta correta aqui, deve ser apenas o delito de lesão corporal, porque o exercício já leva para esse lado, né? Sem intenção de matar. Então não tem como ser homicídio tentado. Vai ser apenas, então, pela lesão corporal e não pela morte. Certo? Qualquer dúvida sobre essas concausas, que são um pouquinho mais difíceis, vocês me mandem aí na interação que eu vou abrir logo ali para vocês. 8. É cabível arrependimento posterior no crime de furto, pessoal. Por quê? Vamos ver o artigo 16 do Código Penal, já dá a resposta para isso. 16. No arrependimento posterior é o nomen iuris. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, então não pode ter violência ou grave ameaça. Vamos ver a 8. Lesão corporal tem violência, homicídio tem violência e roubo tem violência. Então, só sobra o furto. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a coisa pode ser furto qualificado por destruir uma porta. Tem que ser sem violência a pessoa. Reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Aqui é diferente do 15, a consequência jurídica. Aqui tem redução de pena. No 15, que é desistência voluntária e arrependimento eficaz, a consequência jurídica é responder pelos atos que tinha praticado antes. Aqui é a redução de pena no 16. Número 9. Considere-se que depois de esgotar todos os meios disponíveis para chegar à consumação, então ele esgotou todos os meios disponíveis, vamos marcar aqui a consumação, eu tenho aqui uma tentativa perfeita, então, né? O agente arrependa-se e atue em sentido contrário. Aqui está dando a resposta, ó, e atue em sentido contrário, evitando a produção do resultado inicialmente pretendido. Então, digamos que ele quisesse matar, aqui não diz o que é, mas ele quisesse matar
dá lá os 6 tiros que ele tinha, dispara os 6 tiros e não mata. Então, neste caso, ele tomou uma atitude, viu que a pessoa não estava morta, tomou uma atitude, leva para o hospital, e aqui diz que ele conseguiu o resultado, né, de salvar a pessoa, conseguiu evitar a produção do resultado inicialmente pretendido. Então, aqui a resposta é arrependimento eficaz, artigo 15 do Código Penal. Ele se arrependeu depois que executou todos os meios de execução e não conseguiu consumar, e levou, por exemplo, no exemplo que eu estou dando do homicídio a um hospital, a pessoa não morre, então ele vai responder lá pela lesão ou pela tentativa de homicídio. Daí vai depender da situação. Desistência voluntária não é, que teria que desistir antes de executar todos os meios disponíveis, aqueles que usou todos os meios disponíveis. Crime impossível não é. Crime impossível é o artigo 17, né? Então não é os casos. O 10, em relação à classificação das infrações penais, assinale a alternativa correta. Aqui dá como correta a letra A, deixa eu ver se é isso mesmo. Crime unissubsistente. Uni é um, subsistente é o fracionamento da conduta. Então quer dizer que uni não dá para fracionar a conduta. Unissubsistente é uma conduta só. É o crime que se consuma com a simples criação do perigo para o bem jurídico protegido sem produzir dano efetivo. Isso aqui está errado. Crime unissubsistente é o crime que se consuma com a simples criação do perigo para o bem jurídico protegido. Não é crime, não necessariamente o crime unissubsistente seja crime de perigo. Nós temos crimes de perigo e crime de dano. E aqui não fala em crime de perigo. Não fala qual é o crime na realidade, né, pessoal? 2. No crime comissivo por omissão, o agente responde pelo resultado e não pela simples omissão, uma vez que esta é o meio pelo qual o agente produz o resultado. Tá certo, crime comissivo por omissão é aquele que ele tem o dever de agir, podia agir e não age e não evita o resultado, ocorre o resultado. Então, o policial que podendo agir para salvar uma vida, um assalto, uma morte, uma execução, e não o faz, podendo fazer, ele só se omitiu, mas esse é o meio para responder pelo homicídio. Então, tá certo, tá bem. Terceiro, nos crimes hediondos são os previstos como tal na lei específica, ok? E crimes assemelhados a hediondos são todos aqueles delitos que, embora não estejam previstos como tal na lei, causem repulsa social por sua gravidade e crueldade. Não, tem que estar previsto em lei, estão previstos na Constituição. E estão previstos na Constituição. Conforme eu falei, esses crimes assemelhados estão na Constituição Federal e no artigo 2º da Lei 8.072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Então, está errado. E a última aqui, crime próprio é sinônimo de crime de mão própria. A gente viu que são diferentes, né? Nós vimos a diferença, né? O crime próprio é aquele que exige uma condição especial para o indivíduo ser autor. Por exemplo, lá no crime de concussão, exigir ao funcionário público em razão do cargo, vantagem indevida. Tem que ser funcionário público, é próprio. Mas esse crime, a diferença para o de mão própria, que também exige uma condição especial para realizar o crime de mão própria, é que no crime próprio admite participação, conforme o artigo 29, e coautoria. Quer dizer o quê? Que duas pessoas podem praticar o crime próprio. Por exemplo, o 312, concussão, 2 funcionários públicos junto, um funcionário público e um não funcionário público que saiba da condição de servidor público do primeiro podem participar da conduta juntos, que seriam coautores. Ou apenas um colabora com o outro, que seria participação. No crime de mão própria, por exemplo, o artigo 342, omitir ou mentir na declaração como testemunha, só cabe o autor e um partícipe, não cabe coautor. Não tem como duas testemunhas juntas realizar a conduta de mentira em juízo, por exemplo. Certo, pessoal? Então, na próxima... Deixo, então, ali Vou abrir agora um fórum de interação. Vocês podem fazer perguntas por ali, esclarecer mais dúvidas. Se cuidem, até a próxima aula.